O estudo náutico nasceu com uma missão muito clara: levar conhecimento prático, direto e confiável para quem vive o mar ou quer aprender a navegar com segurança. Aqui, o objetivo não é apenas informar, é formar navegantes mais preparados, porque existe algo que sempre precisa ser lembrado: conhecimento não é livro para ficar guardado em prateleira. Conhecimento deve ser passado, compartilhado, aplicado, vivido, e é exatamente isso que fazemos aqui. Agora vamos ao tema de hoje. A agulha magnética é um instrumento que atravessou séculos e ainda hoje é um dos mais confiáveis. Antes de começarmos, quero que vocês fechem os olhos por um instante e imaginem um navio no meio do oceano, séculos atrás. Sem satélites, sem telas GPS, sem computadores. O céu coberto de nuvens não deixava ver as estrelas. O vento uivava. E o navegador, mesmo assim, sabia exatamente para onde estava indo. Como? Graças a um pequeno instrumento que respondia silenciosamente ao campo magnético da Terra, a agulha magnética. Esse instrumento, que os chineses já utilizavam no século XI, chegou até nós praticamente intacto em sua essência. E não é à toa. A agulha magnética sobreviveu a todas as revoluções tecnológicas porque ela faz algo que nenhum equipamento eletrônico consegue garantir sozinho. Funciona sempre, em qualquer condição, sem depender de energia elétrica ou sinal de satélite. Nesta aula, vamos entender por que esse instrumento ainda é obrigatório a bordo, como ele funciona, como se faz o ajuste correto e como ele se encaixa na rotina diária de qualquer embarcação. Por que a agulha magnética ainda importa? Eu ouço às vezes de alunos: professor, para que estudar a agulha magnética, se hoje temos GPS, radar e sistemas integrados de navegação? É uma pergunta legal. E a resposta está justamente no que acontece quando esses sistemas falham. Imagine uma tempestade severa que derruba toda a energia elétrica a bordo. O GPS apaga. O radar para. O computador de navegação morre. O que sobra? A agulha magnética girando, estável, apontando. Ela não sabe que houve uma falha. Ela simplesmente continua fazendo o que sempre fez. Não é por acaso que a Convenção SOLAS e a Resolução A382 da IMO exigem que todo navio possua uma agulha padrão e uma de governo, devidamente compensadas e com tabela de desvios atualizada. Isso não é burocracia, é sabedoria acumulada ao longo de séculos de navegação. Além disso, a agulha magnética é imune a ataques cibernéticos, não sofre interferência de software e não precisa de atualizações. Em termos de custo-benefício, é o instrumento de navegação mais eficiente que existe. Como ela funciona do princípio à prática? O princípio é elegante em sua simplicidade. A agulha é feita de material ferromagnético de alta qualidade, fortemente imantado, e responde ao campo magnético terrestre, buscando sempre o alinhamento entre os polos magnéticos do instrumento e os polos magnéticos da Terra. Mas há detalhes construtivos que fazem toda a diferença na qualidade da leitura: sensibilidade. O atrito no eixo de suspensão deve ser mínimo para que a agulha gire livremente e responda com rapidez. Mesmo em campos magnéticos mais fracos. Estabilidade. A agulha é imersa em líquido viscoso, geralmente óleo ou álcool, que amortece as oscilações causadas pelo balanço do navio. Sem esse amortecimento, a leitura em mar agitado seria impossível. Equilíbrio. A suspensão cardan mantém a agulha sempre na horizontal, independentemente da inclinação da embarcação. Quando o navio balança, o instrumento permanece estável. Resistência a interferências. Estruturas metálicas e equipamentos eletrônicos do próprio navio criam campos magnéticos que desviam a agulha. Esses desvios precisam ser identificados e compensados, e é aí que entra o trabalho do navegante. O ajuste da agulha, onde a ciência encontra a experiência. Este é o ponto que mais fascina os navegantes experientes e que mais intimida os iniciantes. Mas vou dizer uma coisa: o ajuste da agulha magnética é um processo sistemático, bem documentado, e qualquer tripulante bem treinado é capaz de executá-lo. O manual da National Geospatial Agency, o Handbook of Magnetic Cameras Adjustment, descreve o processo passo a passo,
e eu recomendo que todos aqui o estudem com atenção. Mas deixe eu resumir os elementos principais do ajuste. Ímãs corretivos B e C são utilizados para compensar os chamados desvios semicirculares, que aparecem nos rumos cardinais norte, sul, leste e oeste. O navegante posiciona o navio nesses rumos e verifica o desvio. Depois, insere ou ajusta os ímãs corretivos até zerá-lo. Esferas quadrantes são as esferas metálicas posicionadas nos lados da bússola. Elas corrigem os desvios que aparecem nos rumos intercardinais nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste causados pelo magnetismo induzido na estrutura do navio. Flinders, uma haste de ferro macio posicionada verticalmente. Ela compensa o magnetismo que varia conforme a latitude magnética do navio, fundamental para embarcações que navegam entre hemisférios. Após o ajuste, o trabalho não termina. É preciso elaborar a tabela de desvios residuais, os pequenos erros que não puderam ser completamente eliminados. Essa tabela acompanha o navio e é usada para corrigir cada rumo lido na agulha, convertendo-o em rumo verdadeiro. Guarda essa frase. Compensar não é eliminar todos os erros, é conhecê-los tão bem que você sabe exatamente como corrigi-los. A agulha no dia a dia da navegação, na rotina a bordo, a agulha magnética é mais do que um instrumento de reserva, ela é uma referência constante. O oficial de quarto a consulta para confirmar o rumo, comparar com o giroscópio e verificar se há alguma anomalia magnética na área de navegação. Em regiões onde o GPS tem cobertura reduzida, como fiordes, zonas polares ou áreas com bloqueio de sinal, a agulha magnética passa a ser o instrumento principal. E é justamente nesses momentos críticos que o navegante agradece ter dominado esse instrumento com profundidade. Há outro aspecto que nem sempre é valorizado: o treinamento. O estudo da agulha magnética ensina os fundamentos do magnetismo terrestre, da variação magnética, da declinação e do desvio. Quem entende esses conceitos tem uma visão muito mais sólida de toda a navegação, inclusive da eletrônica. Já vi oficiais com anos de carreira perder a confiança no momento de falha eletrônica, porque nunca tinham aprendido a trabalhar com a agulha de verdade. E já vi jovens marinheiros, bem treinados nos fundamentos, conduzirem embarcações com segurança em situações que pareciam impossíveis. A diferença estava no preparo. Situações reais, quando a agulha fez a diferença. Vou compartilhar com vocês alguns cenários que ilustram bem o valor prático desse instrumento. Falha elétrica em alto mar. Há registros de embarcações que perderam todos os sistemas digitais durante tempestades severas. Com a agulha magnética, foi possível manter o rumo, preservar a segurança da tripulação e alcançar o porto mais próximo. Navegação polar e em fiordes, em regiões onde o sinal de satélite é intermitente e a variação magnética é intensa. O navegante precisa conhecer profundamente o comportamento da agulha para interpretar corretamente as leituras. Formação naval. As principais academias navais do mundo ainda se aprende a ajustar a agulha como disciplina obrigatória. Não por tradição, mas porque um oficial que não domina os fundamentos magnéticos é um oficial incompleto. O instrumento que não pede licença para funcionar. Quero deixar com vocês uma reflexão final. Vivemos numa era em que confiamos profundamente na tecnologia e com razão. Ela nos dá capacidades extraordinárias, mas a tecnologia tem uma fraqueza que a agulha magnética não tem. Ela depende de condições favoráveis para funcionar. A agulha magnética não pede licença para funcionar. Ela não precisa de bateria, de sinal, de atualização de firmware. Ela responde à Terra e a Terra sempre estará lá. Por isso, o navegante que domina a agulha magnética não está apenas respeitando uma tradição. Ele está se preparando para o momento em que tudo mais falhar, e é justamente nesse momento que a competência real se revela. Se o vídeo agregou valor, like, inscreva-se e compartilhe. Apoie o canal se quiser ajudar ainda mais. Obrigado!